Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia. Aqui no canal Ensino e Palestra, nós trabalhamos com o estudo sistemático da Palavra de Deus. Toda quarta-feira nós temos um vídeo novo aqui no nosso canal. E nesse vídeo nós trazemos para você uma lição da revista Lições Bíblicas, classe adulto. A Lições Bíblicas é o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós estamos trabalhando no quarto trimestre de 2022, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é graduado em teologia e também é, dentre outras funções, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, além de articulista, comentarista e também trabalha como escritor. Todos os seus livros são publicados pela CPAD. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante todo este quarto trimestre. Estamos chegando hoje à 13ª lição. Estamos encerrando o nosso trimestre. Um trimestre de muito aprendizado, um trimestre onde nós fomos edificados pela graça de Deus, fomos edificados pelos comentários do pastor Ezequias, nós aqui também contribuindo de uma maneira muito humilde, muito tranquila, para que você tenha uma aula da EBD mais efetiva, para que você tenha uma aula da EBD mais enriquecida, e isto nos traz muita alegria, nos traz muito contentamento, saber que de alguma forma mínima nós contribuímos para o seu crescimento. Gostaria que você deixasse o seu comentário, como foi este trimestre, como foi estudar sobre a justiça divina, como foi estudar o livro de Ezequiel, se foi fácil, se foi difícil, o que você achou do livro de Ezequiel, o que você achou desse trabalho do quarto trimestre aqui da nossa revista Lições Bíblicas. Então eu conto com a sua colaboração nos nossos comentários. A você que está chegando agora, a você que está conhecendo o nosso canal, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aqui. Gostaria de convidar você a assistir o vídeo até o final. Se gostar do vídeo, deixe o like, se gostar do vídeo, inscreva-se no canal. Isto é muito importante para nós e nos ajuda a crescer aqui na plataforma. Vamos então para a última lição? Vamos então para a lição número 13, aqui no canal Ensino e Palestra. Lição 13. O Senhor está ali. Esta é a lição que vai encerrar o quarto trimestre de 2022. Na nossa revista nós temos o texto áureo, temos a verdade prática, temos a leitura diária e temos a leitura bíblica em classe, que se encontra, como todas as demais, no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 e 35. Já estou com saudades de estudar esse livro que nos ajudou muito a crescer. Já estou com saudades de estudar o livro de Ezequiel. Já estou com saudades de estudar esse livro que linka com o livro de Apocalipse, que linka... Aliás, você que quer estudar sobre o Apocalipse, que quer estudar sobre escatologia, obrigatoriamente tem que estudar Apocalipse no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, Daniel e Ezequiel. Fica a dica para você. Então, a nossa leitura está em Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 ao 35. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. E do lado oriental, 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulun, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas e suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Asser outra, a porta de Naftali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está aqui. Vamos analisar este texto lido. Nossa intenção é não nos deter, nas tribos, em cada uma delas, mas é nos deter no templo. Mais uma vez, eu peço licença para fugir um pouco da organização da nossa revista.
Logo, esse vídeo servirá de apoio à lição desta semana. Nós obedeceremos os critérios da revista, mas nós vamos focar a nossa atenção no templo. Nós temos aqui na nossa revista alguns tópicos e subtópicos e nós queremos elencar os tópicos de hoje. Sobre a cidade, é o primeiro tópico. Sobre o nome das 12 tribos, o segundo tópico. E o terceiro tópico, o Senhor está ali. Esses são os tópicos que a nossa lição de hoje elenca. Ezequiel ainda está envolto com a glória de Deus, que retornara ao templo. Foi comentado anteriormente sobre o templo. O templo, aqui nas nossas lições anteriores, nós falamos sobre este santo e especial, este sagrado lugar. E por ser tão especial e sagrado, somente pessoas selecionadas poderiam estar dentro dele. Privilégio de quem se consagrava e tinha uma vida entregue ao serviço do reino. Segundo o pastor Caramuru Afonso, os levitas estarão todos reunidos, juntos, adorando a Deus e trabalhando no templo. Porque esse templo aqui é o templo que diz respeito ao milênio. O templo que nós estamos vendo, que nós passaremos a analisar aqui na nossa lição de hoje, é o templo do milênio. O milênio é um período de 1000 anos literais em que Cristo governará a Terra, governará o planeta Terra. Para nós, assembleanos, esse tempo é literal, existirá e será o governo de Jesus Cristo. Alguns irmãos de outras matrizes evangélicas entendem que esse período é um período simbólico. Para nós, 1000 anos literais. É preciso pontuar, é preciso deixar bem pontuado aqui. Segue o professor Caramuru: não estarão mais espalhados mundo afora os levitas, mas estarão todos juntos, unidos no trabalho do Senhor. Os levitas não dependerão mais de ninguém para o seu sustento, podendo produzirem os seus próprios alimentos. E segue o pastor Caramuru: e o serviço na obra de Deus não terá fim, não para, jamais, pois a nação de Israel estará remida. A partir então desse ponto do vídeo, do nosso estudo, nós iremos analisar a Jerusalém do milênio, a cidade que recebe o templo, com uma grande diferença. Enquanto estar no santo templo é privilégio de poucos, a cidade estará à disposição de todo o Israel. Todos terão acesso livre e restrito a ela. Algumas características do templo vislumbrado por Ezequiel serão aqui analisadas, baseando no texto que nós lemos para você. E estas são as saídas da cidade. Desde o lado norte, 4.500 canas por medida, em sentido horário, a partir do norte. A partir do norte, em sentido horário, aqui o autor descreve as tribos que estarão ali, cercando a cidade. A cidade deveria ocupar um quadrado de 4,5 mil côvados de lado, que seria cercado por uma área aberta de 250 côvados ao redor, fazendo com que a área total fosse um quadrado de 5.000 côvados. Relembrando o significado da medida côvado, essa era uma medida muito utilizada, largamente utilizada ali no Oriente Médio, e era de aproximadamente 45 centímetros. Arredondando essa medida, nós podemos deixar em 50 centímetros. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. O texto, ele continua. A Jerusalém do tempo de Ezequiel tinha as portas a seguir: Porta do Povo, Porta do Sol, Porta de Benjamim, Porta da Esquina, Porta dos Cavalos, Porta do Meio e a Porta entre os Muros. Aqui na Jerusalém, descrita por Ezequiel, existiam 12 portas. Ao norte nós tínhamos 3 portas, ao leste nós tínhamos 3 portas e vem vindo no sentido horário. Ao sul, 3 portas e ao oeste, 3 portas. Cada porta recebe o nome
de uma das tribos de Israel. Deus definitivamente pactuou um novo tempo para o seu povo. Esse povo que terá acesso irrestrito a Jerusalém aqui descrita. Essas portas, contemplando o nome de cada tribo, fala da igualdade entre todo o povo de Israel. A cidade tem as mesmas medidas nos 4 cantos. Ela é uma cidade quadrática, é uma cidade quadrada. E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. No hebraico, Yahvé Shammah. Deus está ali. Ora, lembre-se, nós estudamos em lições anteriores que Deus deixou o templo, retirando a sua glória. Depois ele trouxe juízo contra a sua própria nação, seu próprio povo escolhido, porque ele, povo escolhido, não acatou ao convite de Deus para que houvesse um arrependimento. Os profetas profetizaram, os profetas clamaram, os profetas tentaram ajudar o povo, os profetas tentaram fazer com que o povo retornasse ao convívio santo e sagrado com seu Deus, não conseguiram, e Deus então traz juízo para a nação. Depois Deus traz uma nova aliança, trazendo novamente a sua presença, agora para um templo restaurado, porque Deus deixara o templo justamente porque ele fora profanado, justamente porque o que era consagrado a Deus fora deixado de lado. Então Deus retirou a sua glória, agora Deus trazia novamente a sua glória. A partir desse momento não existe mais idolatria. Aliás, esse mal da idolatria, ele fora erradicado do meio do povo. Com o templo plenamente reconstruído, com o templo plenamente reconstituído, chegou a hora de trabalhar na nova cidade, onde todos os israelitas seriam muito bem-vindos. O Senhor está ali. Esse nome parece ser um compromisso firmado com Deus de que no futuro ele não se separará mais do seu povo. É um comprometimento real que Deus firma, posicionando sua presença não somente no templo, mas na nova cidade. Se o novo templo não terá mais vestígios de falsa adoração, a nova cidade também não servirá mais de palco de idolatria. Porque a adoração, a idolatria acontecia lá em Jerusalém, antes de Ezequiel ir para o exílio, antes de Daniel, antes de Mesaque, antes de Misael, antes de Mesaque, Sadraque e Abednego, eram os nomes lá na Babilônia. Aliás, muitos dizem assim, Mesaque, Sadraque e Abednego serviam a Deus. É certo isso, mas as pessoas têm que lembrar que os nomes originais eram Misael, Ananias e Azarias, eram nomes consagrados a Deus. Mesaque, Sadraque e Abednego eram nomes consagrados aos deuses babilônios. Então nós temos sempre que citar Misael, Ananias e Azarias como os nomes consagrados a Deus. Depois, posteriormente, os seus nomes foram alterados, seus nomes foram mudados. Mas antes mesmo que esses fossem para o exílio, existia uma adoração rebelde ali em Jerusalém, porque adoravam outros deuses e chegaram ao ponto de, no próprio templo do Senhor, adorar outros deuses também. Daí Deus ter toda a sua ira, não é? Mas essa ira veio posteriormente a sua graça, essa ira veio posteriormente a sua misericórdia, essa ira veio posteriormente a tentativa através dos profetas de mudança de posicionamento do povo. Essa mudança não aconteceu, aí então a ira de Deus se estabeleceu e Deus castigou o seu povo, mandou o seu povo para o exílio. Agora aqui nesse templo reconstituído, templo que será posterior, templo aqui escatológico, templo aqui do futuro, e ali não haverá mais adoração falsa. Existirá plenamente a adoração verdadeira ao único, soberano e santo Deus, somente aquele que deverá ser adorado, o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Não se sabe se Ezequiel ele testemunhou a volta do povo do cativeiro lá da Babilônia para Judá, por ocasião do decreto de Ciro.
Segundo o pastor Ciro Sanches Iborde, o Senhor está ali, não é a cidade em si, mas um quadrilátero dentro da cidade de Jerusalém. Ou seja, e aqui vai o grifo nosso, é um ambiente específico separado para receber a glória de Deus dentro da cidade, em uma região específica dentro dela. Então esse quadrilátero, segundo o pastor Ciro, não seria a cidade em si, mas seria um quadrado dentro da cidade. Interessante perceber que a cidade onde está o quadrado não recebe o nome de Jerusalém. Aliás, Jerusalém significa cidade de paz ou habitação da paz. Talvez o nome Jerusalém não foi citado para não haver confusão entre a Jerusalém anteriormente tratada no livro de Ezequiel, da qual nós falamos há pouco tempo, mas é claro que se trata sim da Jerusalém. Agora é importante observar, é a Jerusalém do milênio. Vamos pontuar de novo, vamos aqui mais uma vez deixar bem claro, é a Jerusalém do milênio, não é a nova Jerusalém de Apocalipse. Pronto, ficou confuso. Não se atentarmos para as diferenças entre uma e outra cidade. Lembrando que a nova Jerusalém ela vai se erguer após a constituição dos novos céus e da nova terra. Então vamos fazer aqui um paralelo entre a Jerusalém de Ezequiel e a Jerusalém no livro de Apocalipse. A Jerusalém de Ezequiel está lá em Ezequiel 48:35 e a Jerusalém do Apocalipse está lá em Apocalipse capítulo 21 e 10. A Jerusalém de Ezequiel, essa é a Jerusalém do milênio. A Jerusalém do Apocalipse, essa é a nova Jerusalém, depois da restauração e purificação da terra e céu. A Jerusalém de Ezequiel tem a forma quadrada. A Jerusalém do Apocalipse tem a forma retangular. A Jerusalém de Ezequiel, Cristo estará governando o mundo. Governo teocrático exercido por Jesus Cristo, que é Deus. Teo é Deus. Teocrático é o governo exercido por Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo estará governando por 1000 anos literais. A Jerusalém do Apocalipse, Deus terá restaurado céus e terra. A Jerusalém de Ezequiel, 12 portas, representando cada uma das tribos de Israel. Cada porta recebe o nome de uma tribo de Israel. Jerusalém de Apocalipse, 12 fundamentos, representando a igreja, recebem o nome cada um dos apóstolos de Cristo. A Jerusalém de Ezequiel, a visão de Ezequiel é um tipo de Jerusalém, aponta para a nova Jerusalém. A Jerusalém de Apocalipse é a nova Jerusalém propriamente dita. A Jerusalém de Ezequiel é literal, vai existir, é verdadeira. A Jerusalém do Apocalipse também é literal, vai existir, é verdadeira. A Jerusalém de Ezequiel será a Jerusalém do milênio, será construída por mãos humanas. A Jerusalém do Apocalipse, a Jerusalém será construída pelo próprio Deus, ele vem do céu. Essa cidade vem pronta, feita pelo próprio Deus. Está lá em Hebreus 11 e 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A Jerusalém de Ezequiel, a Jerusalém descrita, é uma pequena cidade. Ela tem 2.250 metros de cada lado, um pouco mais de 2 quilômetros de cada lado. A Jerusalém de Apocalipse é uma imensa cidade, terá 2.200 quilômetros de cada lado. Então, nós pontuamos aqui as diferenças entre uma Jerusalém, a de Ezequiel, a do milênio, e a nova Jerusalém, quando existirem os novos céus e a nova terra. Encerramos assim a nossa 13ª lição, por consequente, encerramos assim o nosso 4º trimestre de 2022. O nosso próximo encontro será pós-Natal, será na última semana do ano. E eu quero aproveitar o ensejo para desejar a você um feliz e abençoado Natal. Lembremos-nos que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo entre nós. É a vinda do Filho de Deus para estar conosco. É o Emmanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Hoje Ele está nos céus e continua o Espírito Santo guardando a sua igreja. Eu desejo a você que, como presente de Natal, você receba muita saúde,
Que com presente de Natal você receba a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Que com presente de Natal a mão potente e boa, magnífica, amorosa, misericordiosa de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.